Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Olá, estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Sempre agradecendo a sua audiência, a sua colaboração e estar sempre junto conosco aqui no canal 19 da NET TV Santa Maria. Hoje trazendo mais um assunto importante, assuntos que irão decorrer ao ano de 2015, estamos iniciando aí um novo ano com novas esperanças e com bastante otimismo para uma série de segmentos da nossa sociedade para que possamos viver em união, vivermos em fraternidade, sempre pensando no desenvolvimento da nossa cidade de Santa Maria. Agradecendo sempre o nosso patrocínio, os nossos apoiadores. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Casa do EPI Santa Maria, compromisso com a segurança do trabalhador. Fadisma, com a missão de educar sempre, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Uglione, 75 anos, acelerando sonhos. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. E Intexol, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente, a Intexol é do grupo Agrimec. Bem, estamos aqui nos estúdios do canal 19, TV Santa Maria, trazendo mais uma vez aqui um grande colaborador, aquela pessoa que está ligada diretamente à nossa cidade através da Fadisma. Ele é o Eduardo Pazinotto. O Eduardo é coordenador do Núcleo de Segurança Cidadã da Fadisma. É advogado, gestor, consultor de projetos, analista e elaborador de projetos sociais, e autor, uma situação importantíssima aqui, autor do livro A Segurança dos Direitos. Do direito à segurança dos direitos. Foi secretário adjunto e secretário de Segurança Pública e Cidadania em Canoas, anos 2009 a 2012, com destaque na elaboração, execução e a avaliação de mais de 18 projetos que se tornaram políticas públicas de segurança e referências nacionais. E segue aqui uma série, professor Eduardo Pazinotto, uma série de envolvimento do professor Eduardo Pazinotto junto à área, principalmente, evidente, de segurança pública. Por que o professor Pazinotto volta ao nosso programa? Nosso programa jamais vai poder dispersar desta importante colaboração do professor Eduardo Pazinotto. Por quê?
Hoje nós vamos conversar sobre as estatísticas do crime no coração do Rio Grande, anos 2009 a 2013. Como falei anteriormente, o professor Pazzinotto ele é o coordenador desta área junto à FADISMA, Núcleo de Segurança Cidadã da Faculdade de Direito de Santa Maria, através do seu grupo de pesquisa, Ação, coordenado pelo professor Pazzinotto, em parceria com o Instituto Fidedigna, sob a liderança da socióloga e especialista em segurança pública e direitos humanos, Aline Kerber, produziu uma análise dos principais indicadores criminais de Santa Maria. Este vai ser o nosso assunto durante este programa, uma análise importante para nós verificarmos o que aconteceu de 2009 a 2013 com uma linguagem muito fácil de ser entendida pelo telespectador e, desta forma, professor Pazzinotto, agradecemos mais uma vez a sua colaboração. Nós sabemos da sua agenda, sabemos dessas viagens, né, que tem que serem feitas região metropolitana, Porto Alegre, Santa Maria, mas é uma satisfação, mais uma vez, estar com o senhor aqui no nosso programa e com o mote exatamente, grande objetivo, né, do nosso programa, cidadania e segurança pública. E eu reforço aqui mais uma vez, professor Pazzinotto, a importância do trabalho que está sendo desenvolvido pela FADISMA, né? A FADISMA está fazendo um trabalho comunitário, um trabalho voltado à sociedade, e isso eu sempre digo à direção, ao professor Eduardo Rocha, que não tem preço. Está aproveitando aí, né? E eu faço então essa introdução para nós iniciarmos a nossa conversa, está aproveitando aí uma mão de obra com largo conhecimento, né, teórico, e jogando toda essa juventude para a prática, né, o levantamento, as informações e trazendo essas informações para a comunidade, como é o caso da sua coordenadoria, que está buscando essas informações, analisando essas informações e colocando à disposição dos órgãos de segurança. Então, parabéns pelo trabalho. Parabéns pela iniciativa da FADISMA, né? E parabéns por essa dedicação que eu tenho absoluta certeza que está trazendo muitos frutos positivos aí para o bem-estar social da nossa comunidade, que é isso que nós almejamos sempre. Obrigado, professor. Muito obrigado, Coronel Vargas. Agradeço uma vez mais o convite. É uma honra poder estar com um amigo compartilhando um pouco dessas reflexões, que, como o senhor muito bem disse ao iniciarmos o programa, devemos manter o otimismo, né, com Correto. Os desafios, alguns não tão novos assim, né, mas quem sabe possamos pensar em soluções mais inovadoras para enfrentar e, sobretudo, prevenir e reduzir as violências e os crimes, né? E esse é fundamentalmente o objetivo do nosso NUSEC, nosso Núcleo de Segurança Cidadã da Faculdade de Direito de Santa Maria, e foi justamente com esse mote que nós produzimos esse primeiro boletim informativo, trabalhando com um lapso temporal que não é exatamente o lapso temporal que os nossos telespectadores estão acostumados a se deparar no cotidiano. Verdade. Tá? No jornal, tanto mídia impressa como televisiva ou redes sociais, geralmente as manchetes que acabam trabalhando essa dimensão da insegurança, né, da violência, acabam destacando muito fatos episódicos, que são relevantes, evidentemente, mas que para uma análise mais acurada, mais técnica, a gente precisa pelo menos uma tendência histórica, que do ponto de vista estatístico a gente está falando, o senhor sabe tão bem quanto eu e os nossos pesquisadores do NUSEC, estamos falando de no mínimo 3 anos. Né? Então, por conta disso, essa publicação que foi lançada eletronicamente, até para facilitar a difusão desse conhecimento, dessa reflexão, trabalhou com esse lapso temporal de 2009 a 2013, não havíamos consolidado a estatística de 2014, mas eu já trouxe, né, alguns desses dados para a gente poder corroborar, né, ou não. Esse comparativo. No caso, infelizmente, corroboramos, né, esta tendência do aumento não só da violência letal, dos homicídios, né, como também dos crimes violentos, sobretudo dos roubos, né, que não é exatamente uma exclusividade de Santa Maria. Por muito tempo
foi um fenômeno verificado mais diretamente nos grandes centros, nas grandes capitais e regiões metropolitanas brasileiras. E eu diria ao senhor que, pelo menos desde os últimos 3 a 5 anos, esse fenômeno se interioriza, né? O anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o mapa da violência do Instituto Sangares, 2 publicações que têm demonstrado isso para além das nossas fronteiras regionais, né? E uma análise mais detida do NUSEC nesse trabalho também confirma, né, essa tendência de que os homicídios estão aumentando e, ao mesmo tempo, os crimes violentos, sobretudo os roubos e algumas espécies de roubos, né? E falamos mais diretamente dos roubos a transeuntes, dos roubos em residências ou a residências e dos roubos a estabelecimentos comerciais. Mas nota importante toda essa análise, sem dúvida nenhuma, e também será importante dentro da tua experiência, né, na busca desses números e análise desses números durante o período, e nós entrarmos aqui dentro do nosso bate-papo em algumas situações envolvendo as motivações. Claro. Né? As motivações. Vem cá, existe uma tendência muito grande de isso ter acontecido por causa daquilo. Né? Aquela outra situação por causa de outro. Então, fazendo mais ou menos isso. Falaste uma coisa importante aí dentro desse crescimento e essa interiorização. Né? Também fazer esse diagnóstico de algumas motivações que estão levando a esse fenômeno a fazer com que ele aconteça. Uma outra coisa que nos preocupa, Eduardo, é o fator segurança pública a nível nacional, né? Dentro dessa situação de investimento, né? O investimento dentro da situação envolvendo a parte material, logística, a parte envolvendo pessoal, né? A mão de obra especializada, né? Especialíssima, vamos dizer assim, em alguns aspectos, e que aonde está aí a visão do gestor público dentro deste imensa situação que acabam muitas vezes sendo administrada em situações pontuais, como tu falaste, né? Deu um problema lá e diz assim, olha, estamos com um problema ali, então todas as forças se dedicam a este ponto, né? E nós acabamos então aí nos correndo para um lado para outro, tentando consertar aquilo que está mais grave, né? E nós sabemos que um dos grandes sonhos e uma das grandes esperanças e objetivos da parte da segurança e da parte de comunidade é a palavra prevenção. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, que nós vamos ter um papo importante sobre isso. Claro. Nesse contexto, Coronel Vargas, importante que o seu telespectador, né, o cidadão, a cidadã que nos acompanha, tenha um claro de que a área da segurança pública é uma área com uma grande complexidade, tanto do ponto de vista do diagnóstico quanto da intervenção. Geralmente, no discurso mais cotidiano, do senso comum, a gente acaba reduzindo a complexidade de um fenômeno que é muito mais amplo, muito mais abrangente. De uma certa forma, isso também é um lugar comum, né? Falar de que a violência é um fenômeno social complexo, né? Multifatorial, multicausal, mas acho que é importante, na segurança pública, aprendi com um coronel, inclusive hoje secretário de Canoas, Tenente Coronel Klafke, que para além do que dizia Nelson Rodrigues, de que o óbvio tem que ser dito, na segurança pública ele deve ser repetido. Né? Então, nesse sentido, o Klafke, como amigo, ele costuma apontar essa necessidade. Né? Então, acho que a sua lembrança do cenário nacional é fundamental. E aí nós temos alguns dilemas estruturais, né, do nosso dito sistema de segurança pública e justiça criminal. Veja, não dá para falar de segurança pública sem falar da dimensão da justiça criminal. Né? E nós temos aí, infelizmente, muitas vezes, uma falta de integração, um divórcio entre essas duas dimensões. Para facilitar, né, a linguagem, o entendimento, a tradução do que nós queremos dizer, imaginem uma laranja que é formada por duas metades. Né? Se há uma metade dessa laranja que não se alimenta da outra, apodrece e, como tal, perde a sua essência e condição de ser uma laranja. Uma né? fonte de vitamina. Uma fonte de vitamina. Né? Nós estamos falando de um sistema que, na medida em que há um divórcio da segurança e da justiça,
e da própria relação com a cidadania, né, ele não cumpre a função para que se destina, né, que é criar as condições para uma vida, como o senhor lembrou também na sua fala, mais harmoniosa, né, em que os conflitos sejam mediados, em que se busque soluções pacíficas, né, para lidarmos com os problemas da nossa dinâmica social. Bom, este é um problema original, é um problema importante e fundamental. O divórcio da segurança e da justiça e a existência, né, de um sistema que, como eu digo, não é sistêmico. Né? Uhum. Então nós temos, além desse divórcio, um modelo de polícia que acaba por fragmentar a atividade de policiamento e muitas vezes não fornece as condições objetivas para os próprios profissionais do sistema de segurança e de justiça tratarem de qualificar e aperfeiçoar a sua atividade profissional. Nós não temos uma política nacional de segurança pública estruturada, sobretudo no que se refere ao enfrentamento da violência letal, né, dos crimes violentos contra a vida com resultado morte, não só o homicídio, mas o homicídio, a lesão corporal seguida de morte, o latrocínio, o encontro de cadáver com causa externa violenta, ou seja, todos esses tipos penais que a gente resume na violência letal. Né? Infelizmente, nós não temos um plano nacional de controle dos homicídios. Certo. Né? Este é um problema chave fundamental. Ele é fragmentado, pastor. É fragmentado. É fragmentado assim como é o controle dos crimes violentos, certo, que são aqueles mais afetos à sensação de segurança. Uhum. É aquela situação que o telespectador que nos assiste, ele não necessariamente já flagrou, já presenciou uma cena de um homicídio, né, onde reside. Mas, por certo, ou ele próprio ou ela própria já foi alvo, né, ou até vítima de um roubo ou alguém da sua família. Então, também precisamos de um plano estruturado para lidar com os crimes violentos. Né? E precisamos, fundamentalmente, de investimentos. Não só do quanto investir, mas a qualidade do gasto público na área da segurança. E aí o Brasil peca nos dois sentidos. Uhum. Né? Segundo dados também do último anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil investe 0,4% do PIB na área da segurança. E, paradoxalmente... 0,4%. Né? 0,4%. E, paradoxalmente, o custo da violência, que é um custo material, mas há um custo imaterial, intangível, né? Daquele jovem que se perde, cuja vida é ceifada e que tem todo um desenvolvimento pessoal, profissional e para agregar com a comunidade onde ele vive, é de 6% do PIB. Né? Então nós precisamos sim aumentar o gasto na segurança pública, como também a qualidade deste gasto na segurança pública. E aí os investimentos devem se somar, né, no sentido de que nós possamos ter políticas de segurança pública, com foco no controle, na repressão qualificada, evidentemente, mas também políticas públicas de segurança, que possam estar relacionadas à prevenção das violências. Né? E aí o papel dos municípios assume uma relevância fundamental. Né? E é isso que o nosso estudo tem apontado. Né? O senhor falava das motivações. Né? Claro que cada uma dessas violências, desses crimes, tem um conjunto de motivações. Certo. É difícil, inclusive, do ponto de vista metodológico, ou até teórico, a gente isolar uma variável no campo das ciências humanas, como seria possível fazer no campo das ciências exatas, né? No laboratório, isolar uma variável e verificar a implicação que tem no universo em que está inserido. No caso da segurança, a gente hoje tem muito claro o que não funciona. Eu digo que é um bom começo para a gente construir o que vai funcionar. Até para questões de correções. Com certeza. O que não funciona? Né? Não funciona romantismo. Né? Ninguém aqui está defendendo, né, uma indiscriminada liberalização, né, da legislação penal, por exemplo, ou a abertura indiscriminada do sistema prisional, né, até que se construa outro que possa dar conta dessa dinâmica. Por outro lado, a mera criação de novas leis penais, de novos tipos penais, né, do encarceramento, de colocar nos ombros das polícias a responsabilidade total de um fenômeno que é abrangente, é complexo, é plural, também já se mostrou ineficaz, ineficiente, inefetivo. E isso não é algo, como o senhor referiu, meramente teórico, isso é bastante concreto. Né? Portanto, a academia e a Faculdade de Direito de Santa Maria, o nosso núcleo no SEC, né, o Instituto Fidedigna, que é um instituto parceiro, que eu tenho a possibilidade também de coordená-lo, junto com a socióloga Aline Kerber, nós temos feito esforços para trabalhar no que a gente tem chamado da produção de pesquisa social aplicada.
né? É realizar pesquisas, investigações, análises que possam contribuir para a qualificação e o aperfeiçoamento da tomada de decisão dos gestores públicos. Né? Bom, então esse é um caminho fantástico, por quê? Porque está alimentando justamente um fator importante deste gestor, né? Alimentando ele com estas informações para a tomada de decisão. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu vou lhe dar um exemplo concreto de Santa Maria e já trazendo à baila aqui alguns dos números para que a gente possa ir explorando. Mas vamos deixar para o segundo bloco? Perfeito. Maravilha. Daí eu faço rapidinho o nosso intervalo. Perfeito. E nós voltamos exatamente nesse ponto. Bem, a conversa, sem dúvida nenhuma, ela é muito polêmica, é muito importante. São análises de todo um fator criminológico e que, sem dúvida nenhuma, com base nesses estudos, com base nesta documentação, nesta farta documentação, vai facilitar e muito as tomadas de decisões, como disse o professor, por parte dos nossos gestores públicos. Não saia daí, vamos fazer um breve intervalo, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Centro de Valorização da Vida Bom Dia? Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje estamos aqui nos nossos estúdios da TV Santa Maria, canal 19, com um assunto importantíssimo, um assunto que nós estamos tratando desde o início do ano como uma grande polêmica e uma situação envolvendo o Estado e, evidentemente, o país como um todo, porque todo o reflexo do país ele se dá no Estado e, evidentemente, nos locais onde nós moramos. E que eu digo sempre aqui, aonde nós moramos que nós temos que nos preocupar, que nós temos que interagir com a comunidade, porque é aqui que nós vivemos, as nossas famílias, os nossos filhos, enfim. O assunto é as estatísticas do crime no coração do Rio Grande, período 2009 a 2013. O professor Eduardo Pazinato, ele é o coordenador do Núcleo de Segurança Cidadã da Fadisma e vem aqui justamente para nos trazer informações de como está sendo feito todo esse estudo, esses índices, esses gráficos, para que um apoio ao gestor público possa oferecer aí algumas soluções e nós tentarmos aí minimizarmos alguns aspectos dentro da segurança pública. Eduardo, nós iremos entrar então no finalzinho do primeiro bloco, né, com essas informações aí específicas dentro desse gráfico. Mais objetivas, né? Exatamente. É importante, Coronel Vargas, antes de a gente fazer esse registro mais objetivo em números, a gente afastar 2 riscos, né, que nós temos muito diretos na nossa área. É o que eu chamo de gestão por espasmos, né? É o gestor que gere com a mera empiria, né? Ou às vezes até para atender alguma demanda do outro risco, que é a espetacularização da violência. Então gere para atender uma demanda pontual, né, por espasmo, e muitas vezes gere com indicador de monitoramento, que é a manchete de jornal. Certo. Né? Ou
aquela apreensão mais direta dos meios de comunicação. Porque ela acaba, Pazinato, fazendo então esta análise muito sentimental. Muito sentimental, exatamente. É evidente que todas e todos nós que eventualmente já fomos vítimas de alguma forma de violência, se perguntados sobre a situação da segurança em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, nós diremos que é péssima. Né? É evidente que nós tendemos, né, de forma passional a transmitir, já que abalados emocionalmente, né, inclusive um desejo de vingança, né, ou até de fazer justiça com as próprias mãos, que é um grande risco que nós estamos convivendo contemporaneamente, inclusive no Rio Grande do Sul, não só naquilo que a gente acompanha no eixo Rio-São Paulo. Né? E bom, para isso que surge, né, o Estado moderno, né, o Estado, né, com o monopólio legítimo da força e com um aparato, né, uma burocracia, no caso, um nível de gestão das polícias a outros atores, por isso falo dessa conexão de segurança pública e justiça criminal, para dar conta dessa dimensão. Mas quando a gente analisa, já entrando mais diretamente nesse estudo, a gente analisou alguns indicadores, né, indicadores que estão relacionados, né, à sensação de segurança e, ao mesmo tempo, que acabam por obstaculizar o próprio desenvolvimento da cidade, nas suas múltiplas dimensões. Um deles, e o principal deles, é o homicídio. Né? Colhemos, então, esses dados diretamente da Secretaria Estadual da Segurança Pública. A gente sabe, né, que a fonte de dados acaba por influir, né, muitas vezes, na própria análise. Mas procuramos trazer o dado oficial da Secretaria Estadual da Segurança, não fizemos nenhuma correlação com o Ministério da Saúde, né, que poderemos dar uma leitura mais qualitativa. Já é um outro trabalho. Já é um outro trabalho, até porque esta leitura mais qualitativa não encontra possibilidades de comparação. E nos interessava, nesse primeiro estudo, fazer uma análise mais ampla, como está posicionado Santa Maria em relação ao Rio Grande do Sul e ao Brasil. Quando a gente analisa os homicídios, pegando a taxa de homicídios, a taxa é sempre tabulada pela população por 100 mil habitantes. Tá? As Nações Unidas preconizam como razoável uma taxa de homicídios igual ou inferior a 10 por 100 mil habitantes. Por 100 mil. 10 por 100 mil habitantes. Santa Maria, historicamente, está nessa faixa, embora a taxa de homicídios venha aumentando. Começamos ali em 2009 com 8 homicídios por 100 mil e em 2013 já estamos com 10,2. Então no estado, no Rio Grande do Sul, esta taxa é o dobro praticamente. Ela chegou de 14,7 em 2009 a 17,1 em 2013. E no Brasil, se nós usarmos como tábua, né, de comparativa, pegarmos 2012, né, que é o último dado mais concreto desta análise, nós chegamos a 29 por 100 mil habitantes. Então, Santa Maria, em 2012, está com em torno de 10, o Rio Grande do Sul em torno de 18, quase o dobro, e o Brasil, quase o dobro do Rio Grande do Sul. Quase o dobro, né? Do Rio Grande do Sul. 29 por 100 mil. Né? Então, nós temos, e isto é verificável pegando esta faixa histórica, né, esse lapso temporal de 2009 a 2013, um aumento progressivo dos homicídios. Isto é verificado no Brasil, sobretudo pós-2008, e é também verificado, né, em Santa Maria e no Rio Grande do Sul. Quando nós analisamos em números absolutos, para ficar mais fácil o telespectador compreender, nós estamos trabalhando em números absolutos. Historicamente, Santa Maria nunca chegou a 30, né, homicídios por ano. Certo. Historicamente, pegando os dados oficiais da Secretaria Estadual da Segurança. A gente sabe que alguma coleta mais específica das polícias ou cotejo com a área da saúde pode nos levar até um patamar maior. Mas para fins de um rigor metodológico e desta comparabilidade, de 2009 era 22, 2013, 28. 2014, a Secretaria Estadual da Segurança Pública contabilizou 42 homicídios. Um aumento, portanto, superior a 30%. E aí, se nós vamos analisar 2012, 2013 e 2014, nós temos, então, estatisticamente, uma tendência de aumento dos homicídios em Santa Maria, que não é exatamente um ponto fora da curva em relação ao Rio Grande do Sul, tampouco em relação ao Brasil. Em termos de, tu está falando em termos assim, de assustador, né, e que faça com que a comunidade entre em pânico. Exatamente. É claro que é um dado preocupante. Com certeza. E aí, Pazinato, eu gostaria, depois que tu fizesse a análise para mim, de que se dentro desse estudo
dentro dessa parte motivacional que eu falei para ti anteriormente. Sim. Né? Sim. Na verdade, essa sua lembrança é fundamental. É evidente que preocupa, porque é um crescimento. Correto. Tá? Agora, também é importante que nós tenhamos uma visão comparativa, comparada com outras cidades médias gaúchas. Né? Santa Maria não é a cidade mais violenta do Rio Grande do Sul, como muitas vezes foi dito ao longo de 2014. Uhum. Isso, inclusive, me parece um desserviço, tá? A um debate mais técnico, né? Menos apaixonado desse tema, né? E que possa contribuir realmente com a busca de soluções. Motivações. Tá? O que nós percebemos? Que efetivamente os homicídios estão relacionados com uma dinâmica do mercado do ilícito. Por que eu falo mercado do ilícito e não mercado da droga tão somente? Para não ficar tão... Para não ficar tão localizado, porque a droga, evidentemente, no nosso atual modelo legislativo, legal brasileiro, ela é considerada, sobretudo o tráfico, né, um ilícito. Tá? Agora, o mercado do ilícito é o problema. Porque se nós estivéssemos trabalhando com uma política sobre drogas diferenciada, nós tivéssemos eventualmente a descriminalização, a despenalização das drogas de forma geral, e a regulação desse mercado, nós não teríamos o ilícito. Tá? Nós poderíamos ter evasão de divisas, nós poderíamos ter sonegação fiscal. Nós estamos substituindo essa nomenclatura aí. E substituindo a espécie de direito responsável pelo enfrentamento, do direito administrativo, do direito penal ao direito administrativo, do direito tributário, do direito civil. Mas não é o caso, nós estamos trabalhando essa temática a partir do direito penal. E como é que se garante, né, esta reserva, né, de mercado nesses territórios? Se garante com o emprego da força. Né? Então nós temos que analisar o mercado do ilícito trabalhando no mínimo com 3 variáveis: drogas, arma de fogo, circulação ilegal de arma de fogo, e um controle, né, físico, né, uma dominação daquele território, que se dá a partir da conexão de vários delitos, né, não só do tráfico de drogas, do roubo, né, e o roubo nas suas múltiplas espécies, da ameaça, da lesão corporal, do homicídio. Então nós temos percebido sim uma difusão, né, do tráfico de drogas e do varejo da droga, sobretudo com a entrada de um tipo de droga específica, que é o crack, né, que do ponto de vista químico tem uma derivação da cocaína, mas cujo uso, né, bioquímico acaba por influir no próprio mercado do ilícito. Certo, até por questões também de valores, porque é uma droga com um valor muito baixo e que, evidentemente, por ser o baixo, então, ele facilita o acesso. Esta é uma questão importante do custo da droga, embora tu precise muito mais... Correto. Muito mais droga para manter o vício. Aí vem o quantitativo. Porque o consumo bioquímico é absorvido pelo organismo muito mais rápido do que pela cocaína. Mas há um outro elemento que um trabalho do professor Flávio Sapori, Luiz Flávio Sapori, da PUC de Minas Gerais, levantou, que é justamente o que ele chama de derrama. Geralmente, né, aquele que está comercializando a droga, não estou falando do vapor, mas estou falando do gerente, do patrão daquela localidade, daquele território, ele consome algumas drogas, mas ele não consome a tal ponto de afetar o seu mercado. O que não ocorre com crack. Com crack, muitas vezes, o vendedor é o usuário. Certo. Tá? E ao fazê-lo, ele desequilibra a dinâmica daquele território. Ele fica devendo para o dono da boca, tá? Como usuário. Ele vai tentar pagar diluindo aquela droga e vendendo mais barato, o que cria uma concorrência com ponto de tráfico local. Aí já deu um outro atrito lá. Já deu um outro atrito lá. Da boca. Né? E aí esta disputa do mercado, né, do varejo da droga, correlacionada ao roubo, então ele vai portando uma arma de fogo que ele não deveria ter acesso, né? Ele vai assaltar para conseguir o recurso para consumir, ou eventualmente vai assaltar para conseguir o recurso para consumir e, sob o uso da droga, ele pode cometer um homicídio. Certo. Ou até um latrocínio, dependendo da natureza desse delito. Tá? E, evidentemente, isso cria um problema em cadeia, né, que aumenta não só a violência letal, o homicídio, mas também aumenta os crimes violentos, os roubos. E aí, quando nós analisamos os roubos, nós percebemos também em Santa Maria, e aí a dinâmica é um pouco diversa, nós temos do roubo a pedestre, vinha numa descendente e começa a aumentar
em 2012, 2013. Mesma coisa no roubo à residência, mesma coisa do roubo ao estabelecimento comercial. Então isso corrobora, né, esta tese, que não é uma tese, eu brinco que é um teorema, né, porque é uma tese na prática. Certo, né, certo. Que é justamente demonstrar que o mercado do ilícito, né, digamos assim, a grande motivação geradora. É claro que a isso, né, nós podemos acrescer um crescimento desordenado das cidades. Né? Hoje nós temos, e até lhe sugiro, na sua dupla condição de vereador, né, de empreendimentos que chegam a Santa Maria e que há um estudo de impacto de vizinhança, um estudo de impacto ambiental, mas não há um estudo de impacto de segurança. Correto. Né? Uma comunidade que hoje tem 5 mil pessoas vai receber um empreendimento imobiliário, uma indústria, vai aumentar para mais 5 mil em 2 anos. Qual é a capacidade do Estado poder atender sem a devida contrapartida daquele empreendedor? Sem dúvida. Né? Sem então, dúvida. quem sabe um estudo de impacto de segurança pública, um EISP, né? Já tem o EIV, um EISP. Né? Então, esse é o outro elemento, me parece um outro elemento central. E aí nós temos um elemento que é chave, né? Que é esta desestruturação desse dito sistema de segurança e justiça, que aparece com a falta de efetivo. Quer dizer, nós não temos um programa de recuperação, né, de novos concursos, e o Estado vivencia esse dilema, né, o dilema entre o orçamento, a finança e a prestação do serviço público, né, que precisa ser equacionado, e aí me parece que o critério deve ser a vida. Só para o senhor ter uma ideia, para fechar essa questão dos indicadores de Santa Maria, analisando roubos em números absolutos. Veja, nós saímos de 2012 com 764 roubos em geral, aqui pega todas as espécies de roubos, tá? Em Santa Maria. E nós aumentamos para 1.027. E em 2014, 1.372. Significa que há um crescimento médio de 26%. 2002, 2013, 2013, 2014. Né? Ou seja, nós tivemos um crescimento de mais de 30%, de cerca de 33% dos homicídios de 2013 para 2014, de 2013 para 2014. Isso. E nós tivemos um crescimento, né, da mesma forma, de mais de 20%, de cerca de 26% dos roubos nos últimos 3 anos. Então, evidentemente, Santa Maria precisa melhor calibrar, né, os seus recursos físicos e humanos, melhor otimizar, racionalizar os seus recursos com este foco. Né? Porque este é o foco que, a partir de um trabalho de pesquisa, articulando com a gestão da informação, nos permitiria, mesmo na escassez, conquistar resultados mais efetivos em prol da redução da violência e do aumento da sensação de segurança. Porque, Pazinato, aí vem uma situação importante e que eu quero abordar então contigo, claro, já no último bloco, para nós passarmos para o último bloco. Perfeito. Algumas sugestões, né, diante de toda essa análise, de como deve agir a mentalidade dentro do planejamento estratégico do gestor público de segurança. Perfeito. Né? Então, uma coisa importante aí, porque justamente pelo fato de nós estarmos vivendo, neste momento, ainda uma transição de governo, né? E na terça-feira que passou, eu me pronunciei na Câmara de Vereadores e ainda falei que no final de semana que passou, ele completou o ciclo onde os deputados assumiram, né, e senadores assumiram os seus cargos eletivos. Então, está desde o presidente da República, né, até o vereador, como nós falamos no linguajar militar, né, desde o comandante mais antigo até o soldado mais moderno, estão todos eles colocados, que vamos chamar assim, dentro desse teatro de operações. Ele está montado. Bom, perfeito. Agora nós sabemos claramente quem é quem dentro desta distribuição, e a partir daí agora nós temos que arregaçar as mangas e entrar para efetivamente o trabalho, né, de campo. Então, nesse assunto que eu gostaria que tu entrasse agora, então, já no próximo bloco. Perfeito. Bem, vocês estão acompanhando, o professor Pazinato, ele nos traz aqui, são situações reais, são números. Vocês viram que em alguns momentos o professor acaba não entrando muito na situação matemática. Por quê? Porque a situação criminológica, ela vem muito do momento, vem muito da situação envolvendo a parte de sentimento, de motivação, por que
aquela pessoa praticou aquele ato, mas em forma genérica nós temos sim alguns diagnósticos importantes e situações aonde nós devemos trabalhar em termos de segurança pública. Vamos nos encaminhar para o terceiro e último bloco. Vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, fique nos acompanhando. Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br. Centro de Valorização da Vida Bom Dia? Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Estamos retornando com o terceiro e último bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Hoje estamos tratando sobre as estatísticas do crime no coração do Rio Grande, Santa Maria, 2009 a 2013. Uma análise dinâmica criminal de Santa Maria pelo olhar do Núcleo de Segurança Cidadã da Faculdade de Direito de Santa Maria, a nossa Fadisma. Importante, falando no primeiro bloco com o professor Pazinato a respeito da forma como vem trabalhando a Fadisma, a sua dinâmica de trabalho aqui em Santa Maria e na região. E que, sem dúvida nenhuma, está levando aí uma série de conhecimentos para extra-fronteiras. Dentro desse aspecto vem o fator de nós estarmos saindo da teoria, saindo dos bancos escolares das nossas academias para a prática, trazendo respostas efetivas para a comunidade que está aí ansiosa, professor Pazinato, com soluções, né? Porque a comunidade, professor, ela sempre diz assim, porque o discurso, a promessa, nós temos que sair de tudo isso e irmos para uma prática mais efetiva, né? Tanto é que sempre que eu tenho condições de me comunicar com a comunidade, assim como através do nosso programa ou através de qualquer outro órgão de imprensa, eu digo que nós precisamos e muito estarmos unidos, né? Independente da classe social, da profissão, porque todos têm dentro do seu espaço territorial, e aí eu estou colocando aqui um espaço territorial da forma intelectual, né, daquilo que se faz, de que se produz, todos têm um papel importante na sociedade. E se nós unirmos tudo isso, sem dúvida nenhuma que nós vamos achar soluções mais rápidas num espaço de tempo mais curto. Perfeito. Então, independente disso, temos sim que nos unirmos, e eu ainda falei que em alguns momentos nós temos que tirar essas rusgas aí da política partidária, de eu ser torcedor do Grêmio ou do Internacional. Nós temos que nos unir como um todo em prol de uma sociedade mais justa, mais igualitária, para fins de nós encontrarmos soluções para isso, né, que a Fadisma está trazendo através da sua coordenadoria, informações importantíssimas. Então, isso significa o quê? Um grande diagnóstico. E fazendo esse comparativo com a área médica, se obteve o diagnóstico, então agora nós temos que partir para quê? Para a medicação, o medicamento correto para
curar esse paciente. Mais ou menos isso. Perfeito, com certeza. E eu acho que essa sua lembrança é fundamental, porque tenho certeza que quem está nos assistindo tem esse mesmo sentimento. E nós vemos um momento no Rio Grande do Sul, no Brasil, em Santa Maria, no mundo talvez, da falta de credibilidade das instituições públicas. Correto. Né? Isso gera falta de legitimidade, as pessoas passam a desacreditar e, em certa medida, as pessoas têm vários exemplos para ter esta conclusão. Sem dúvida nenhuma. Então é importante que a gente também contribua, e esta é uma função social da própria universidade, né? Inclusive constitucional, uma obrigação, nem todas a cumprem, mas felizmente a gente tem a oportunidade de estar numa instituição em que o ensino, a pesquisa e extensão são levados a sério e estão colocados a serviço da comunidade. Nesse sentido, Coronel Vargas, a Faculdade de Direito de Santa Maria, o instituto que eu coordeno também, o Instituto Fidedigna em Porto Alegre, nós subscrevemos, né? Fomos uma das únicas instituições do Rio Grande do Sul a subscrever uma agenda prioritária da segurança pública. Esta agenda foi articulada pelo Instituto Sou da Paz, em São Paulo, com várias instituições acadêmicas, com pesquisadores, com entidades de classe, que se reuniram, né, na Fundação Getúlio Vargas. Eu tive a possibilidade de participar desse encontro no segundo semestre do ano passado, e construíram uma agenda prioritária da segurança. Esta agenda foi entregue a todos, né, os então presidenciáveis. Certo. Né? Esta agenda prioritária da segurança aponta, a partir de um diagnóstico geral do Brasil, 6 grandes áreas que deveriam ser foco da política nacional de segurança pública. Aí que em alguma medida podem ser replicadas também em âmbito municipal. Sim. Construção de um novo pacto federativo para a segurança pública. Significa dizer, Estado, articulado com a União e com municípios, devem construir um sistema integrado de segurança pública, que não pode prescindir, evidentemente, das demais agências do sistema de justiça criminal. Sim. Segundo, aperfeiçoamento da capacidade de difusão e gestão da informação na segurança pública. O que nós temos que evitar? Um exemplo concreto. O Gabinete de Gestão Integrada de Santa Maria faz um esforço, né, atualmente, para reduzir o vandalismo na cidade. Certo. Evidentemente, esse é um tema importante, né, o cuidado com a cidade. Isso é algo para a fruição dos equipamentos públicos. Né? Isso é um tema central. Agora eu pergunto, qual é a prioridade? Isto. É enfrentar a violência letal, que vem aumentando nos últimos 3 anos, os crimes violentos como roubo, ou focar em medidas para a redução do vandalismo. Então, quer dizer, esse diagnóstico deve estar ancorado num modelo de gestão, numa governança, aí o Gabinete de Gestão Integrado, certo, com a tomada de decisão. Ali estão, né, as polícias vinculadas ao Estado, ali está a Guarda Municipal, os demais órgãos de prevenção das violências, né, primária, secundária, terciária, junto com a União, né, calibrados nesse diagnóstico. Terceiro, redução dos homicídios. Né? Este é um tema fundamental. E aí algumas questões são importantes dentro desse diagnóstico. Implementar um plano nacional, né, de redução dos homicídios, priorizar a investigação policial dos homicídios. E veja, Santa Maria, exemplo de outras cidades, com a especialização da investigação dos homicídios, tem aumentado, né, o apontamento da autoria. Certo. O que não significa dizer da condenação, ou mesmo do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Sim, sim. A fase pré-processual hoje se conclui em inquéritos com maior indicativo do seu autor. Mas esta é a fase pré-processual. O processo criminal não começou. Não. Começa com aceite pós-oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Lá na frente. Junto ao Poder Judiciário. E será que há um paralelo? Ao longo de todo o ano passado, por exemplo, se percebeu um problema na vara de execuções criminais em Santa Maria. Sim. Né? Será que a vara do júri dá conta da profusão de homicídios que vem aumentando? Será que não é preciso também criar uma integração nesse nível? Então esse é um elemento concreto. Fortalecer e ampliar a política nacional de controle de armas e munições. Nós estamos falando da circulação ilegal de arma de fogo. Quer dizer, como é que um guri, né, de 12 anos está portando uma 380, uma .40? Não é nem um 38, Isso. é uma 380 .40. Qual é a origem de um fuzil? Ah, não, esse é o fuzil R15 que eu vi na retomada do cinema brasileiro. Não, isso está acontecendo na periferia de Santa Maria, na periferia de Canoas, Alvorada, Esteio, Sapucaí, na periferia de Porto Alegre, na periferia de Passo Fundo, Pelotas, certo, Caxias. Então precisamos ter um enfrentamento dessa questão. Financiar programas de prevenção à violência. Quer dizer, termina o PRONASSE, em 2012, Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que financiava os municípios, foco na prevenção. Ele é reduzido o seu orçamento de 1,2 bi para 30 a 40 milhões por ano. Meu Deus. E mesmo assim,
não tem projetos suficientes nos municípios. E redução da letalidade policial, né? Nós temos um país que onde a polícia mais mata e mais morre, né? 5 vezes mais que os Estados Unidos, também segundo os dados do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E, para além disso, a reforma do modelo policial, um debate mais amplo dessa dinâmica de integração, do ciclo completo de polícia, né? Dessas metades das laranjas que muitas vezes não atuam como tal, né? A modernização da política criminal e penitenciária, segurança pública tem a ver com o sistema prisional, né? Nós precisamos discutir essa questão. O Rio Grande do Sul tem um déficit brutal nessa área, brutal, literalmente, tanto no cumprimento da pena, aquelas pessoas que precisam ser ressocializadas e reintegradas, ou às vezes até integradas, né? Porque nunca foram integradas à sociedade. Exatamente. Porque se diz aí, né? Da ressocialização, reintegração, mas elas nunca foram integradas, como é que eu vou reintegrá-las? E socializadas com base na violência não é socialização, né? É violação. Então esse tipo de coisa é importante e por fim, acho que esse é um tema central, um tema polêmico. Nós temos uma experiência comparada agora possível na América do Sul, que é o Uruguai, tem experiência europeia em Portugal, tem experiência francesa, nós temos a experiência holandesa, a experiência norte-americana, né? Colombiana, nós temos vários modelos da política sobre drogas. Certo. E nós precisamos debater esse tema como tema central. Então, tem condições, há possibilidades, né? É possível. A própria Faculdade de Direito de Santa Maria tem colaborado com os municípios. Nós temos implantado observatórios, né? Implantamos o ano passado. Acho que tem o caso de Bagé. Em Bagé, exatamente, na minha última vinda aqui comentei com o senhor, com os seus telespectadores. Esse ano estamos concluindo uma experiência de assessoramento para aumento da capacidade institucional de gestão em Rio Grande, tá? Importante também. Estamos participando de vários processos de formação de guardas municipais. Tá? Temos produzido, vamos lançar uma nova edição, um novo material chamado Atlas da Municipalização da Segurança Pública, em que nós estamos propondo um índice de municipalização da segurança pública, que é o como fazer, né, que é baseado em experiências comparadas brasileiras, internacionais, que é o como fazer. Bom, funcionou em Canoas, né, funcionou em Recife, funcionou no Rio de Janeiro pontualmente, né, funcionou em Vitória, no Espírito Santo, né, funcionou em São Paulo pontualmente, em alguma dimensão dessa intervenção. A gente captou todas essas referências a partir das experiências gaúchas e propusemos um índice de municipalização da segurança. Então, acho que a questão é menos paixão, né? Compromisso político sim, mas baseado tecnicamente em dados e informações que possam calibrar a intervenção do Estado com a comunidade. Dentro desta observação, professor Pazinato, vem a história envolvendo aí então a parte do sentimento e da razão. Perfeito. Né? Essa situação envolvendo segurança, evidentemente que jamais nós, como seres humanos, nós vamos ter condições de nos separarmos, né, de forma concreta, a paixão da razão. Mas em alguns aspectos, dentro da maioria envolvendo segurança pública, nós temos sim que diminuirmos e muito essa situação envolvendo o sentimento. Claro. Nós temos que partir para a razão. Nós temos estudos, temos uma grande teoria, uma farta teoria, né? Didática de tudo isso, levantamentos importantíssimos. Temos grandes profissionais na área de segurança no estado do Rio Grande do Sul. Sem dúvida. E que, somando tudo isso, eu tenho absoluta certeza que nós podemos sim chegarmos a uma solução mais viável para esses problemas, para esse diagnóstico levantado. Mas, evidentemente que, como nós vivemos num país democrático, né, com todas essas instituições democráticas e abertas, nós temos sim que exigirmos um pouco mais do gestor público dentro desta administração, de voltar principalmente o poder econômico, né, com dados concretos, de eu saber que eu vou trabalhar com uma demanda de um valor X e que eu posso, então, saber que eu vou fazer um investimento na segurança baseado neste orçamento. Perfeito. Então, essa parte orçamentária, ela também acaba não tendo uma situação concreta, né? Porque ora eu estou trabalhando com um valor X,
ora eu estou trabalhando com Y. Quem vai estar gerindo tudo isso acaba ficando meio maluco dentro dessa história. Sem dúvida. Né? Sem Porque dúvida. nós já tivemos, num passado recente, situações de viaturas da polícia paradas por problema de um pneu. Aí nós vamos verificar o valor de um pneu de 300, 400 reais. Então, quer dizer, uma viatura que poderia estar circulando está parada por causa de um pneu. Então, são coisas assim que a comunidade não entende. Exato. Né? Às vezes a gente olha o veículo e esquece que é preciso uma política de garagem, né? É preciso manutenção do veículo. Quando se compra um veículo mais moderno, por conta da velocidade, da ergonomia, o calço daquele veículo, quando é quebrado, custa 3 vezes o popular. Né? Quando se compra uma motocicleta, que ela precisa ser comprada com um determinado modelo, porque o policial vai passar 12 horas em trabalho, às vezes até mais, por Sim. 36, e ele precisa de uma ergonomia adequada para a prestação do serviço. Então tem uma série de características, né? E eu acho que o senhor falou muito bem. Nós temos excelentes profissionais na área da segurança pública e da justiça criminal brasileira, mas especialmente gaúcha. Nós precisamos uma maior sinergia, né? Um maior foco e uma priorização que não vai acontecer, isso é importante, assim como outras demandas sociais, sem uma maior conscientização e até uma pressão social, né, da população em relação à importância dessa temática. O que ocorre é que participação na área da segurança muitas vezes significa violação de direitos. Então, esse trabalho que o senhor está fazendo com o seu programa, até na nomenclatura dele, né, a possibilidade da gente compartilhar e prestar contas à sociedade desse trabalho, não só para os gestores, mas também para a sociedade, tenho certeza que cumpre uma função social importante. Sem dúvida nenhuma. Professor Pazinato, eu tenho absoluta certeza que nós poderíamos aqui passar um dia inteiro, um turno inteiro aqui, debatendo este assunto. É verdade. É um assunto de extrema importância. Eu digo sempre que nós não podemos trabalhar de forma econômica em 3 importantes vertentes aí, que é a segurança, a saúde e a educação. O investimento por parte de políticas públicas nessas 3 áreas, ela tem que ser fundamental, ela tem que ser prioritária, né, para nós atingirmos um objetivo de curto, médio e longo prazo. Então, diante desses planejamentos estratégicos, nós poderíamos aqui estarmos decorrendo por muito, muito tempo. Sem dúvida. Mas fica aqui o nosso agradecimento, né, por estar aqui conosco, dividindo estas informações. E eu ressalto sempre que mais um ato positivo da Fadisma, que é transparecer, né, fazer com que toda esta informação venha a público, se coloque em cima da mesa e se coloque à disposição para a quem interessar. Né? Está aí a informação aberta, transparente e à disposição de quem quer aproveitar esses dados que são científicos, que são dados importantes e dados oficiais. Desta forma, professor Pazinato, eu agradeço então a sua participação no nosso programa. Muito obrigado. E já digo também que fica aqui já o convite para, assim que a nossa produção achar necessário, de nós acionarmos aí, né, dentro da sua agenda, de nós adaptarmos inclusive aqui os dias que são mais viáveis aí dentro da sua agenda, mas é muito importante para o nosso crescimento em sociedade, para nós atingirmos aí uma política cidadã, né, de proximidade, de união com todos. E eu sempre chamo a atenção de que esta chamada é uma chamada importante para a comunidade. Sim. A comunidade tem que estar inserida dentro desse sistema. A comunidade, através do seu conhecimento, através do seu apoio, através do seu lado de informações, claro, para chegarmos aqui a algumas soluções, ela tem que estar integrada. Então, não há dúvida. Mais uma vez eu agradeço, muito obrigado e continue com esta forma aí importante, em forma de dedicação a esse assunto, né? Porque eu tenho absoluta certeza que está fazendo aí uma grande plantação e que a colheita às vezes não é muito como a gente pensa, mas colocando uma sementinha aqui, uma sementinha ali, de repente a gente vai ter uma grande colheita aí no futuro. Eu lhe agradeço e, por certo, voltaremos com mais novidades. Né? É o nosso desejo também. Com essa certeza, né, de que o direito à segurança somente será garantido com a segurança de outros direitos. Essa só fala, e eu procuro sintetizá-la assim,
uma honra e fico à disposição do senhor e da sua produção e dos nossos telespectadores. Obrigado. Muito obrigado. Leve o nosso abraço a toda a direção da Fadisma também, e que faz um trabalho fundamental para todos nós aqui. Muito obrigado. Bem, desta forma, nós estamos encerrando mais uma edição deste programa Cidadania e Segurança Pública, fazendo sempre o agradecimento ao seu carinho, a sua dedicação, a sua interação com o nosso programa, inclusive dando sugestões aí de pauta. Lembrando que ele vai ao ar todas as terças-feiras, às 21h15, depois com mais 3 repetições durante a semana, quintas-feiras, às 19h15, sextas-feiras, às 23h e aos domingos, às 20h30. Muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui nos acompanhando. Até a semana que vem. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus. Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Uglione Concessionária Chevrolet. Nossos caminhos sempre levam até você. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações. Agrimec Implementos Agrícolas. Fadisma. Com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora. Direito e Ciências Contábeis. Fadisma. 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Casa do EPISM, compromisso com a segurança do trabalhador. Visite nosso site www.casadoepism.com.br